Boa noite, queridos irmãos e amigos. Com muita alegria hoje, vamos refletir a lição número 72, intitulada Incompreensão, que se encontra no livro Fonte Viva, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Então, amigos, Paulo de Tarso nos advertiu na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 9, versículo 22, o seguinte: para os fracos, fiz-me fraco, a fim de ganhar os fracos. Tornei-me tudo para todos, a fim de salvar alguns a todo custo. E quando a gente observa essa afirmativa de Paulo, refletimos e pensamos quanto ainda necessitamos dos outros. Muito necessitamos do outro para nos auxiliar. Não basta que a gente entenda muito de uma determinada área, ou até mesmo sabermos fazer muito bem alguma coisa. Sempre terá algo que a gente não sabe ou não consegue fazer e desenvolver. E aí teremos que recorrer a alguém para nos ensinar, ou, em até alguns casos, realizar essa tarefa que a gente não sabe fazer. Aí que o problema, às vezes, é o nosso orgulho. E também o nosso egoísmo fazem com que a gente se sinta superior às outras pessoas. Seja por ter certo conhecimento em alguma área, como foi dito anteriormente, ou seja por alguma titulação, ou algum cargo muito importante dentro de uma grande empresa, ou dentro de uma indústria ou de um comércio. Quando nós colocamos, então, nesses pedestais que o orgulho e o egoísmo nos levam, que com o tempo, né, todos esses titulações, cargos, eles caem por terra. Mas quando a gente está nesses pedestais, sentimos que nada mais pode nos parar. Somos ofuscados e acabamos enterrando os nossos talentos e nos escravizando em sentimentos que mais cedo ou mais tarde nos levará a ter um grande tombo desses pedestais que a gente mesmo cria. E quando nos encontramos nessas situações, a gente nunca olha para o outro. Nunca olhamos para o lado e percebemos os nossos irmãos. E também, muito menos, tentamos ajudá-los. E ainda mais complexo ainda, a gente não se coloca no lugar do outro. Quando a gente está nessas situações que o nosso egoísmo e o nosso orgulho estão inflados. Aí, dentro do nosso coração, a incompreensão, ela vai nascer e fazer morada. Simplesmente, a gente não consegue entender, ou pelo menos tentar, pelo menos oferecer o ombro para os nossos irmãos de caminhada. Nos sentimos fortes e donos da situação, quase como sentíssemos que fôssemos donos do mundo. Nunca nos colocamos na posição de aprendizes. Talvez nessas situações que o nosso orgulho nos coloca em pedestais, a gente acha que já passou desse nível de aprendiz. Porque justamente na nossa cabeça a gente já passou por esses estágios, como na escola, né? A gente passou da alfabetização, ensino fundamental, médio, e depois quer dizer que eu não posso mais aprender? E será que realmente é assim? Será que um dia vamos conseguir
nos colocar no lugar do outro? Justamente quando o nosso orgulho e egoísmo estão inflados, as respostas para essas duas perguntas vão ser não. A gente se esquece e se esquecemos daquele homem que mais sabia e se fez fraco para brindar toda a humanidade com seu sublime exemplo. Jesus, o governador do nosso orbe, porém morto em uma cruz, como um revolucionário. O Messias prometido e anunciado lá no Antigo Testamento, porém não aceito pelo próprio povo. O Divino Mestre, porém negado e traído por seus discípulos. O sublime médico das almas, porém ainda hoje incompreendido. E quando observamos os passos de Jesus, percebemos que ele foi incompreendido pelos homens de sua época. Porém, se fez pequeno em meio à fraqueza da humanidade terrena, com o sublime objetivo de nos ensinar acerca do amor maior. E parece tão paradoxal que mesmo nós, como humanos encarnados aqui na Terra, sendo tão pequenos, nos sentimos gigantes e melhores do que todos. Olhamos as imperfeições dos outros e fechamos os olhos para as nossas. Se adquirimos algum conhecimento sobre a vida maior, tentamos ofuscar os nossos irmãos e nos esquecemos de que luz demais acaba cegando. E assim vamos caminhando. Mas um dia, com certeza, vamos aprender da melhor forma possível com todas essas experiências. Por mais que o orgulho e o egoísmo sejam as duas grandes chagas da humanidade, a gente infelizmente precisa passar por essas situações para aprendermos na prática o quanto esses sentimentos podem ser destrutivos, podem nos afastar do caminho do progresso. Justamente por esse fato de nos acharmos superiores. E é aí mesmo que quando a gente se acha superior a tudo e a todos, é como que se a gente nos fechássemos numa ilha isolada de tudo e de todos, que nenhuma embarcação é capaz de chegar até nós. E nos esquecemos de que tudo o que sabemos e o que fazemos precisou de alguém para nos ensinar. Por exemplo, desde a simples tarefa de escovar os dentes, ou até mesmo amarrar os cadarços do tênis, foram nossos responsáveis, pai, mãe, avós, tios, que nos ensinaram. E precisaram, diga-se de passagem, de muita paciência para nos ensinar a escovar os dentes, amarrar os calçados e outras funções que a gente desenvolve. Esses nossos responsáveis, então, eles tiveram que largar as suas tarefas do cotidiano para, com muita paciência, nos ensinar a escovar os dentes, amarrar os calçados, ou até mesmo andar. Precisamos, às vezes, de um apoio dos nossos responsáveis para poder dar os primeiros passos. Mesmo, né, os nossos responsáveis sabendo fazer tudo isso, eles nos ensinaram da melhor forma possível, largaram suas responsabilidades para nos ensinar essas simples tarefas. Diga-se de passagem que se fizeram de fracos, para ganhar os fracos.
que era a gente, quando era criança, não sabia escovar os dentes, por exemplo. Da mesma forma também, quando fomos alfabetizados. Com todas as nossas dificuldades em juntar as letrinhas, e escrever o nosso nome, ou ler um livro infantil, foram os nossos professores e professoras que, com uma vasta formação acadêmica, nos auxiliaram e nos ensinaram a ler e a escrever. Eles se fizeram de fracos para ganhar a gente que era fraco naquela época e não sabia ler e nem escrever. E aí que tem um grande problema da nossa humanidade aqui na Terra. É que nos achamos já completos. Achamos que, por alguns fatores, já não precisamos mais aprender. Esquecemos que ainda somos inferiores e temos muitas coisas a aprender. Podemos sim auxiliar, mas auxiliamos sem a pretensão de diminuir o outro. Oferecemos a mão, sem a pretensão de empurrar mais ainda. E que saibamos também nos fazer fracos, a fim de ganhar os fracos e os erguer, e os instruir, e os ensinar. Seja em qual ramo ou campo de trabalho, lembremos sempre da humildade de Jesus, que se fez o menor dos homens, mas na verdade foi o maior dos homens. Parafraseando então Kardec no item 3, o homem de bem, que está lá no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala dos caracteres de um homem de bem, e Kardec nos diz que o homem de bem encontra satisfação nos benefícios que espalha, nos serviços que presta, no fazer ditosos os outros, nas lágrimas que enxuga, nas consolações que prodigaliza aos aflitos. Seu primeiro impulso é para pensar nos outros, antes de pensar em si. É para cuidar dos interesses dos outros antes do seu próprio interesse. Então, irmãos, se fomos agraciados com um pouquinho de esclarecimentos, lutemos por erradicar a incompreensão dos nossos corações. Esse sentimento que bloqueia a nossa luz, ou seja, bloqueia as nossas boas ações. Lutemos com todas as nossas forças para erradicar essa treva que existe de dentro dos nossos corações. Porque uma vez que conseguirmos fazer isso, não seremos mais aquela ilha no meio do oceano. Pelo contrário, seremos o grande continente que acolhe a todos. Sigamos firmes nos nossos propósitos de iluminação íntima. Mas também não se sintamos superiores por esses fatores. O homem verdadeiramente sábio é aquele que sabe espalhar as boas sementes do conhecimento sem humilhar e sem pisar nos outros. Se compartilhamos os nossos talentos e os ensinarmos, seremos semelhantes àquele servo fiel lá da parábola dos talentos, que recebeu 5 talentos e os multiplicou compartilhando com os outros. Amigos, não sejamos aquele servo que enterrou os seus talentos. Saibamos sempre multiplicar.
Então, em que forma podemos fazer isso? A resposta é simples: compartilhando os talentos. Da mesma forma, não julgamos aqueles que se encontram ainda na ignorância e também na maldade. Saibamos auxiliar sempre, porque tudo passa. O ignorante passará a ter conhecimentos com o tempo, e também o homem maldoso com o tempo adquirirá no seu coração a bondade. Não joguemos pedras naqueles que ainda julgam ou mentem, ou até mesmo se encontram escondidos nos porões do vício. Sejamos a diferença. Sejamos aqueles que oferecem a mão através de um exemplo cristão de abnegação. Porque a gente sabe, irmãos, que o mundo já está cheio de críticos destrutivos que apenas criticam por maldade e estão com o coração cheio de amargor e fel, que apenas criticam e não fazem nada para mudar a situação. Não sejamos esses críticos amargos e insensíveis. E até mesmo para esses irmãos críticos e destrutivos, que são aqueles que mais merecem, mais precisam da nossa atenção e do nosso amor. Porque sabemos que todo ódio, todo amargor, são resultados de frustrações, de decepções. É um coração amigo que foi machucado. É o amor que foi machucado. E necessita de remédios. E quando identificamos isso, temos o dever, como cristãos que somos, de oferecer esse remédio e erguer os irmãos caídos. E é o remédio do exemplo, do perdão, do amor e da caridade. São esses sublimes bálsamos que os corações doentes necessitam. Mas, ao mesmo tempo, cuidamos para que todo o nosso socorro também não seja destrutivo. Para que o nosso socorro, o nosso auxílio, não represente um mal maior ainda. Por isso mesmo, quando entramos no solo sagrado do coração dos nossos irmãos, devemos ir descalços, ou seja, ir sem os nossos julgamentos, sem os nossos tradicionais comentários, no meu ponto de vista, eu acho, ou você deveria fazer isso ou aquilo, ou até mesmo comigo foi assim, ou até mesmo aqueles comentários que nos machucam, né, quando falam, o que você está passando é bobagem. Às vezes, tudo que o outro necessita é um abraço de um amigo para desabafar, de um ombro para chorar. E sempre pensemos, o que seria de nós se Jesus em todo o seu esplendor não tivesse apagado a sua claridade e descido até nós, se revestindo de um corpo físico e submetido também às dores, ao cansaço, à fome e também à morte do corpo físico. Certamente, irmãos, estaríamos hoje sem um guia e sem um modelo seguro para termos como base e norte das nossas ações. E seguindo assim, vamos trilhando o nosso caminho, errando,
acertando às vezes, nos levantando e aprendendo sempre e seguindo o nosso caminho rumo ao progresso. E conservemos sempre essa nossa boa energia construtiva do nosso exemplo. Saibamos sempre auxiliar e orientar nossos irmãos. Mas nunca devemos nos esquecer das qualidades de um bom orientador, de um bom professor, de um bom amigo, que é amparar, esperar e repetir. Amparar, né? Porque necessitamos de um início, de um impulso em prol do outro. É o primeiro momento onde oferecemos o nosso auxílio. E depois de dada a lição, cabe nos esperar, porque cada um tem o seu tempo para aprender e amadurecer para o bem, para as boas ações e também para o conhecimento. E por último, se assim for preciso, repetir as lições. Quantas vezes forem necessárias, incansavelmente, com paciência daquele bom semeador, que retira a erva daninha de perto da semente plantada, quantas vezes for necessário. E sigamos sempre nos passos de Jesus. E para concluir então as reflexões dessa noite, vamos realizar a leitura desse lindo texto do Emmanuel, que nos auxiliou nas reflexões dessa noite. Para os fracos, fiz-me fraco, a fim de ganhar os fracos. Tornei-me tudo para todos, a fim de salvar alguns a todo custo. Incompreensão. A incompreensão, indiscutivelmente, é assim como a treva perante a luz. Entretanto, se a vocação da claridade te assinala o íntimo, prossegue combatendo as sombras nos menores recantos de teu caminho. Não te esqueças, porém, da lei do auxílio e observa-lhe os princípios antes da ação. Descer para ajudar é a arte divina de quantos alcançaram conscienciosamente a vida mais alta. A luz ofuscante produz a cegueira. Se as estrelas da sabedoria e do amor te povoam o coração, não humilhes quem passa sobre o nevoeiro da ignorância e da maldade. Gradua as manifestações de ti mesmo, para que teu socorro não se faça destrutivo. Se a chuva alagasse indefinidamente o deserto, a pretexto de saciar-lhe a sede, e se o sol queimasse o lago, sem medida, com a desculpa de subtrair-lhe o barro úmido, nunca teríamos clima adequado à produção de utilidades para a vida. Não te faças demasiado superior diante dos inferiores ou excessivamente forte perante os fracos. Das escolas não se ausentam todos os aprendizes, habilitados em massa, e sim, alguns poucos cada ano. Toda mordomia reclama a noção de responsabilidade, mas exige também o senso das proporções. Conserva a energia construtiva do exemplo respeitável, mas não ouvides que a ciência de ensinar só triunfa integralmente no orientador que sabe amparar, esperar e repetir. Não clames, pois, contra a incompreensão, usando inquietude e desencanto, vinagre
e fel. Há méritos celestiais naqueles que descem ao pântano sem contaminar-se, na tarefa de salvação e reajustamento. O bolo de matéria densa reveste-se de lodo, quando arremessado ao poço lamacento. Todavia, o raio de luz visita as entranhas do abismo e dele se retira, sem alterar-se. Que seria de nós se Jesus não houvesse apagado a própria claridade, fazendo-se a semelhança de nossa fraqueza, para que lhe testemunhássemos a missão redentora? Aprendamos com ele a descer, auxiliando sem prejuízo de nós mesmos. E nesse sentido, não podemos esquecer a expressiva declaração de Paulo de Tarso, quando afirma que, para a vitória do bem, se fez fraco para os fracos, fazendo-se de tudo para todos, a fim de que, por todos os meios, chegar a erguer alguns. Então, eram essas nossas reflexões dessa noite. Desejamos a todos, então, uma boa noite, um ótimo final de semana e que todos possam contar com essa luz divina do nosso Mestre. Muita paz a todos. Que assim seja.